sempre à minha esquerda, né, Sérgio? Eu acho que sempre à tua esquerda. Mas eles não veem se o cara está olhando, não tá? Bom, nós já entramos no ar. Entramos no ar, Abrãozinho. É, é, estamos entrando no ar. Boa tarde a todos, ou boa noite, conforme né, a visão que se tenha. Eu estou olhando aqui pela janela e ainda vejo algum foco de luz no céu. E hoje é um programa especial, uns livros de nossa vida especial. Esse é um programa da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Porto Alegre. E hoje eu tenho aqui um grande amigo, um amigo de muitos anos, mais de 40 anos. Quase 40. 40 anos, né? E que é um psicanalista hiper conhecido na cidade, no Rio Grande do Sul e mesmo no Brasil, porque, além da sua atividade, onde ele é efetivamente um dos pilares aqui em Porto Alegre, ele escreve, e escreve muito bem. A gente pode acompanhá-lo agora com artigos realmente. De vez em quando eu sou obrigado a acompanhar. Eu não sou muito de compartilhar, eu não estou muito no Face, mas às vezes eu sou obrigado a compartilhar pela acuidade, pelo vigor persuasivo, pela capacidade de expressão que ele tem e de tocar, e ele não se recusa a tomar temas contemporâneos, palpitantes, e enfrentá-los sempre com argúcia e mesmo quando é crítico, ele nunca se deixa levar pela irracionalidade, nunca se deixa levar, digamos, às vezes, por uma veemência verbal que às vezes não tem muito substrato. É autor de vários livros. Eu estive na primeira tarde, ou não me lembro se era tarde ou noite de autógrafos, me corrija aí, Abraão. Noite. O IAB. Era IAB, o célebre IAB. O IAB era um ponte cultural da época, com um livro, Psicanálise e Cultura, que eu li, todos nós lemos. Causou, como se diz hoje, aqui em Porto Alegre, a publicação desse livro. Depois, enfim, o Abraão continuou escrevendo. Ele tem pelo menos ganhou o prêmio Açorianos em 2014, né, num livro publicado pela Arquipélago, um livro delicioso de se ler. É uma análise do humor, né? Na verdade, ele investiga, ele faz uma espécie assim de... Não é uma história do humor, mas o que é o humor, né? Que é um tema que, curiosamente, é pouco tratado, né? Não há muitos livros, pelo menos em português, não há uma bibliografia extensa sobre esse assunto. Portanto, ele é um psicanalista, é um escritor, é um intelectual. Obrigado por ter aceito o convite, Abraão, para essa nossa começo de tarde aqui. Eu fiquei tão contente te escutando, Sérgio, que eu podia continuar te escutando. O Sérgio é muito amigo, ele fala com muito entusiasmo, ele faz uma coisa que nós, gaúchos, não fazemos muito, por isso que ele às vezes é surpreendente, né? Nós, gaúchos, não somos de elogiar muito os gaúchos, né? Gaúcho, né, Sérgio, não tem essa tendência. E, bom, o Sérgio passa, digamos assim, ele vai na contracorrente nesse sentido, né? Às vezes ele pode aumentar um pouco, mas eu nunca vi ele diminuir, entende? Ou seja, bom, e há muito tempo, né, Sérgio, já vinha essa ideia do convite, quando inclusive era presencial ainda e tal, e Sérgio sempre falava com muito entusiasmo desse trabalho de entrevistar pessoas sobre os livros, né? E hoje, bom, é uma alegria estar aqui. E eu fiz fiz um trabalho para ver assim, puxa vida, ele vai começar lá na infância, que ele diz, não, alguma coisa da infância, livros, adolescência, a vida adulta e tal. Eu digo, pô, o que eu vou começar falando da minha infância e livros? Não é isso, Sérgio? É esse o roteiro, não? O roteiro aqui é meio, digamos assim, caótico, né? Ele tem
claro que tem uma linha, mas ele é caótico. Às vezes eu estava pensando para te perguntar, tu que é um conhecedor, né, de psicanálise profundo, depois a gente vai lá para tua Não, tudo infância, bem. teus complexos etípicos, Podemos não né? ir. Eu ia te perguntar o seguinte: tu acha que o Freud, tu que é um leitor do Freud, que trabalhou, o Freud ainda ele persiste em nosso tempo, ele explica o nosso tempo, ele explica o homem, o ser contemporâneo também? Olha, tem muita coisa que aconteceu desde que o Freud morreu, né, tia? São 80 anos de vida, né? Para o Freud não era possível imaginar, nem para o Lacan, nem para toda essa turma, psicanalista atendendo no celular. Não, é uma Cara. experiência simplesmente fantástica, né? Quer dizer, toda a psicanálise, ela é feita, né, assim, né, o paciente deitado no divã, o analista ali escutando, associação livre, tá entendendo? Uhum. Enfim, e de repente estamos na pandemia e estamos vivendo uma experiência clínica bastante diferente, por um lado, e ao mesmo tempo bem mais proveitosa do que se poderia imaginar. Uma coisa muito, assim, muito impactante. Para quem, né, só tinha, que só podia ser no divã e né, coisa, bom, que quebra um pouco isso aí. Mas o Freud, tu vê, tem um livro dele, Mal-Estar na Cultura, que foi escrito há 90 anos atrás. Sim. Foi publicado 30, em 1930. Bom, ele termina o livro com a seguinte colocação, que como é que vai ser o problema, por um lado, da questão das pulsões e, por outro lado, a questão da cultura e da educação. Tá Nessas pulsões, obviamente, tem toda uma dimensão de uma ambição desproporcionada de poder, tá entendendo? Quer dizer, um poder, né? E nessas pulsões ele destaca a questão da crueldade. Quer dizer, quem é que vai vencer? A crueldade ou a cultura? Isso ele coloca bem no finalzinho, o último parágrafo do Mal-Estar na Cultura. Pô, essa questão que ele coloca no final desse pequeno livro, ela está de pé. Quer dizer, se a gente pensar hoje o futuro da humanidade, né, quem é que vai vencer? Né? Tem várias respostas. E as respostas dos grandes sábios não são muito otimistas. Edgar Morin, no Meus Demônios, no finalzinho, escreve A Crueldade do Mundo. Ele fala que nós, da cultura e da educação, somos a resistência à crueldade. O próprio Claude Lévi-Strauss também não é empolgado. O Jacques Derrida ele escreve sobre a crueldade, está entendendo? Quer dizer, a crueldade é muito poderosa e ela está vinculada à pulsão de morte. Quer dizer, tem coisas que o Freud coloca que persistem. Né? Uma coisa que é discutível, bom, quais são os efeitos, por exemplo, se a psicanálise é uma coisa tão poderosa como ele imaginou. Ele foi diminuindo aquela expectativa que ele tinha, tá entendendo? Que cura e que tal, não sei o que mais. Ele foi diminuindo essa idealização que ele tinha da psicanálise, mas como elemento que contribui para nós pensar a condição humana, Sérgio, eu acho que não vai dar para dispensar. Uma coisa é certa, é uma visão, não é a única, porque tem uma série de outras da história, da economia, antropologia, da informática hoje, enfim, tem muita coisa, né, Sérgio? Eu acho que a gente não pode também querer que o Freud tenha esgotado a loucura da condição humana, né? Claro. E essa questão das pulsões, né, sobremodo, pulsões de morte, de violência, né, como isso continua atual, né, e ele tirou do demônio, né, dos demônios religiosos, né, e colocou dentro do nosso coração isso, né, isso é uma coisa, é fantástico, né, o que ele operou, né, nessa mudança de foco. E ele traz esse conceito, Sérgio, que tu já escutaste falar bastante, e as pessoas que nos assistem também. Pô, bom, quero também agradecer a todo mundo que está aí, né, vendo, escutando Tem muita gente chegando, aí já tem perguntas aí.
E é o seguinte, que é o conceito do inconsciente, né? Quer dizer, que tem muita coisa dentro da gente que determina o nosso comportamento, determina a nossa vida, que nós não temos consciência, entendeu? E aí ele foi estudar isso aí, mas quem primeiro captou isso não foi o Freud, nem a psicanálise, foram os escritores, pelo amor de Deus. Quer dizer, os escritores que perceberam, né? Podemos, por exemplo, pegar Shakespeare, por exemplo, vamos nos deliciar, quer dizer, a percepção que tinham coisas que aconteciam com as pessoas, que as pessoas não entendiam por que aconteciam. Entendeu? E o Freud, por exemplo, uma das qualidades dele, Sérgio, é se agarrar fortemente com a literatura. Então, Shakespeare, por exemplo, ele começa a ler com 9, 10 anos e lê até morrer. Tem quase 100 citações, ele cita Shakespeare muitas vezes, sem dizer que é de Shakespeare, quer dizer, Shakespeare já entra no raciocínio dele, né? E Goethe, e Sófocles, Édipo Rei, né? Ou seja, Dostoiévski, que é né? Ou seja, ele escreve sobre o parricídio, os irmãos Karamazov. Então, ele é uma figura, assim, de uma cultura muito ampla, né? Cultura universal, né? Um cara universal, e a Bíblia foi raiz dele, porque um dos heróis da Bíblia é o José. E como é que o José se transforma em herói se ele estava lá preso e foi escorraçado pelos irmãos, porque ele era muito amado pelo pai e tal, os irmãos venderam ele como escravo. E uma mulher, olha a questão da mulher, achou ele muito atrativo, cara jovem e tal. E ele estava trabalhando na casa de uma mulher que tinha seu esposo e a mulher queria ele. Foi cauteloso. E ela disse que ele roubou e que ele terminou sendo preso. Na prisão, ele interpreta sonhos. E acontece os sonhos que ele interpreta. Um ele disse que ia morrer, o outro ele disse que ia viver. Esse que ia viver vai lá no faraó. O faraó tem um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E o funcionário do faraó disse, lá na prisão tem um cara que sabe interpretar sonho. Naquela época, interpretar sonho é adivinhar o futuro. Chamou o José e o José disse, olha, vai ter 7 anos de vacas gordas e vai ter muita abundância na colheita, e depois 7 anos de vaca magra não vai ter mais colheita. E o faraó acreditou naquilo ali, nomeou ele ministro, e ele virou um herói do Egito, virou um herói, né, do povo judeu, através dos sonhos. Freud, que sabia muito da Bíblia, foi ajudado pelo herói José, e também o Freud viu que as pessoas sempre valorizaram os sonhos, né? Um dia, no 24 de julho de 1984, 85, o Freud disse, o sonho, ele falava, ele anotava sonho e tal. O sonho é uma realização de desejo. Quer dizer, no sonho a gente expressa os nossos desejos inconscientes. Aí ele disse, o sonho é uma realização alucinatória de desejo. O psicanalista francês, o Pontalis, disse que no sonho noturno aparecem as nossas visitas. Quer dizer, nós recebemos visitas. Visitas, às vezes incômodas, né? Às vezes muito incômodas, que são os pesadelos, entendeu? Que te acordam, né? E aí ele vai definir o sonho como uma via régia para chegar ao inconsciente. E depois ele vai... O Erich Fromm, eu li num livro do Erich Fromm que ele, eu não sei se é Análise do Homem ou Meu Encontro... um desses. É um desses, e ele disse que, na verdade, ele achava assim que era a expressão, o sonho é a expressão do desejo, mas também dos receios, né, dos temores. Na verdade, o Erich Fromm foi um cara grande naquela época de 70, mais ou menos, né, Sérgio? 70. 60, 70. Então, o Erich Fromm, no meu ponto de vista, ele não entendeu bem a psicanálise, entende? Mas ele fez muitas reflexões interessantes.
né? Muitas reflexões integrais. A parte da psicanálise, eu não achei ele tão consistente como na parte que ele integra a história, integra uma série de conhecimento. O Erich Fromm, para situar a nova geração, ele é filho da escola de Frankfurt, ele não é dos mais importantes da escola do Frankfurt. Eu acho o melhor livro dele, O Medo da Liberdade. O Medo da Liberdade é um livro que ele é vigente hoje, porque ele está conectado, na verdade, com a servidão voluntária do Laboetier, o Etienne Laboetier, o grande amigo do Montaigne, né? Servidão voluntária é as pessoas quererem viver sob um regime autoritário para serem mandadas por um mito ou por um ditador ou por alguém que só manda, entende? Sim. Então, assim, é muito interessante. O pai autoritário, é? Um pai, por exemplo, autoritário, ou uma estrutura autoritária, entende? Mas um país também autoritário, né? Ou seja, por quê? Porque essa servidão voluntária é assim, eu estou submetido, mas estou amparado por um poder, entendendo? Que me dá segurança na minha imaginação, mas aí eu abro mão da liberdade, né? Sim, oferece certezas. Já estão reclamando aqui, a Helena Terra já disse que queria saber como é que tu eras, como é que o leitor menino, como começou o leitor, esse leitor frenético que tu és. Não, tu sabe o seguinte, eu ia começar, o primeiro livro que me impactou não foi o que eu li, mas foi o que me contaram, né? E o Roland Barthes disse que, bom, um livro contado também é uma forma, né, de a gente se introduzir no livro. E o primeiro livro foi a Bíblia, né? Quer dizer, meu pai me contava as histórias do Abraão, do Isaac, do Jacó, depois do José, entende? Do rei Davi, do rei Saul, rei Salomão, da rainha de Sabá, o Davi que mandava os esposos das mulheres que ele queria para frente de batalha. Isso está escrito na Bíblia, né? Ele viu uma mulher lá, Betsabá, se encantou, pegou o marido dela, que o general mandou para frente de batalha, que ela morreu, e ele ficou com a mulher, né? Ou seja, essas coisas. A Bíblia é fascinante, né? A Bíblia é um folhetim dramático, né? A Bíblia é fascinante e ela é poderosíssima na cultura do mundo ocidental. É um pilar, né, do mundo ocidental. Um dos livros que eu adoro falar é da Bíblia, por exemplo, Cântico dos Cânticos, que é o primeiro grande poema de amor. Imagina uma frase como essa, capítulo 8, versículo 6, eu já memorizei, que diz o seguinte: o amor é forte como a morte. É uma lapidar, frase lapidar. Tem nostalgia de Deus por causa dessa influência bíblica inicial? É boa pergunta. Bom, eu tive um pai, uma mãe, uma avó e meus tios, tudo crentes em Deus. Até os 10 anos, Deus era indiscutível, né? 11 anos, 12 anos, foi quando começou a entrar lentamente meus primos e vão entrando com a história do socialismo, a história do marxismo. E aí, claro, né, tia, a gente fui me afastando, né, desse caminho do Deus Todo-Poderoso. Mas eu tenho uma relação amistosa com ele no seguinte sentido, né? Eu acho interessante as pessoas que acreditam, né? A minha vida não é pautada, evidentemente, pela existência de um Todo-Poderoso. Eu já escrevi uma crítica a ele, porque o primeiro tópico foi ele, 2 vezes, ele criou o homem e está lá escrito a imagem e semelhança. Depois ele se decepcionou com o homem e mandou o dilúvio. Mas quando ele mandou o dilúvio, ele queria arrumar a humanidade. Foi o primeiro cara a querer consertar o homem. E se ferrou. E o Noé, veja só, cobrou dele. Disse, porra, mas esse dilúvio aí me atrapalhou, porra, eu estou com 40 dias e tal, com essa chuva, e aí quanta gente morreu. E aí ele promete para o Noé não mandar mais dilúvio, mas que o homem não tinha conserto, que o homem era malvado. Tu vê? Está na Bíblia, né? Troço incrível, né? Então, eu tomo a Bíblia como uma coisa curiosa e interessante,
né? Mas, evidentemente, eu não tomo do ponto de vista sagrado. Eu respeito o sagrado. Mas, para mim, por exemplo, tem muita coisa mítica dentro da Bíblia, né? Mas, por exemplo, o livro como Coelet, né? Tem tempo de guerra, tempo de paz, tempo de ódio, tempo disso, tá entendendo? Quer dizer, até hoje, né? Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. É muita coisa boa lá, né? No mínimo, é uma criação literária genial, né? Uma criação coletiva de muitas vozes, muitos escribas, né? E com uma linha de coerência dentro de si, né? O Moacir Scliar escreveu um livro bem interessante, foi o livro que ele mais vendeu, foi a mulher que escreveu a Bíblia. Escreveu a Bíblia, Mas voltando, tá? Eu estou desviando muito aqui. Tu tá lá no... Vocês moravam no Bonfim, não? Durante 24 anos, eu comecei morando na Fernandes Vieira. Depois eu fui para João Teles, depois para Vasco da Gama, esquina com a Felipe Camarão. Então, durante 24 conhece o Bonfim, anos, o velho Bonfim. O velho Bonfim. Então, durante 24 anos, desde que eu nasci até os 24, eu vivi no Bonfim, escutei muita história lá dos imigrantes, e tive uma marca muito forte da minha avó, que vem lá da Ucrânia, né? Mas eu nunca sabia bem claramente que era da Ucrânia, para mim sempre era da Rússia, porque é a União Soviética e tal. Então, sim, pertencia. Então, a minha a grande paixão na adolescência foi os russos, claro, né? Guerra e Paz, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Tchekov, ponta a ponta, né? Ou seja, então, na adolescência, de criança eu li Monteiro Lobato. Obviamente, eu quis citar ele porque ele foi um cara importante, né, na vida de muita gente. Te marcou muito? Muito, muito. Caçada de Pedrinho, Narizinho, o Sítio do Pica-Pau, Anastácia, todo. O primeiro Minotauro que eu vi na vida, chocante, na capa, o livro do Monteiro. O Monteiro Lobato foi importante, foi minha formação cultural. Mas, outro dia até tu me falava da Diana Corso, com as paredes cheias de livros. Não era isso na minha casa. A primeira biblioteca mais organizada que eu vi em maior foi do Moacir Scliar. Quando eu estava no meio da adolescência. E Freud, pela primeira vez, eu vi na biblioteca dele. Ele tinha obra completa e tal. Os teus pais tinham já vi que incentivar, mas eram pessoas que valorizavam os livros? Tinham muitos livros? Não, né? Não. O meu pai era assim, de uma família muito pobre, muito cedo começou a trabalhar. Então, meu pai tinha uma fabriqueta de móveis, a minha mãe era uma mulher do lar. Os livros entraram pela minha irmã mais velha e pela minha irmã a seguir. São 3 irmãos, né? Tem uma irmã mais velha, outra irmã, e eu tendo que enfrentar 2 irmãs mais velhas, a mãe, a avó, aquela confusão toda. Mas, digamos assim... O mimado, né? O mimadinho da família. Pelo menos a minha avó foi uma figura muito interessante. Minha avó sempre dizia: feliz vai ser a mulher que vai casar contigo. Porra, isso era uma medalha para quando eu estava abatido, desanimado, né? E aí eu disse: porra, mas ela disse isso, mas não está acontecendo. Mas de vez em quando eu usava essa frase. Mas, bom, aí o que aconteceu foi o seguinte: o Moacir Scliar, 10 anos mais velho que eu, então eu tinha, por exemplo, 12, 13 anos, ele já era um leitor voraz e já estava começando a escrever. Então, ele foi um primo que me marcou muito, né? Assim, do ponto de vista do amor aos livros. E eu também aprendi a me apaixonar pelos livros num movimento juvenil judaico. Então, a gente lia 1984, do Orwell, a gente lia Admirável Mundo Novo, lia Erich Fromm, lia Ostibô, do Roger Martin de Garde, que não é um grande, mas lia Jean Christophe, do Ramadan. Enfim, tinha uma série de livros que naquela época era bastante famosos e tal. E então eu fui. E quando eu vou para Buenos Aires, aos 24 anos e meio, quase 25, eu fiquei surpreso, porque tanto a minha cultura judaica como a minha cultura de livros foi de muita importância para eu abrir um espaço lá para profissional, compreendesse?
E, assim, e isso é uma coisa importante, né? Eu tenho uma gratidão com os livros muito grande, porque os livros, o que são, né, o Sérgio, a Helena que fez a pergunta. O livro, se tu abre um livro, tá? Tu abre um livro, peguei aqui um livro, eu sinto que esse cara que escreveu isso aqui está conversando comigo, né? Então, por exemplo, o que eu abri? Eu abri o Fernando Pessoa. Quando ele diz assim, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. São duas frases muito famosas, porque a eterna novidade é um paradoxo. Se é eterno, é eterno. A novidade está toda hora. Mas ele junta duas palavras que se excluem, e a eterna novidade do mundo, o que é? É que todo dia é outro dia. Para as pessoas assim que ficam muito entediadas, se acordam, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A gente vai... Claro, não é a mesma coisa se a gente se empolga, né? Para a criança, por exemplo, ela não precisa ler. A criança brinca, né? Pequeno, estou dizendo, 4, 5 anos, todo dia é um dia, pô, de muita emoção, de brinquedo. Pô, eu estou revivendo a minha infância com um neto de 5 anos, mas todo mundo que tem convivência com as crianças, cada dia é um dia de muita alegria, eles não querem dormir de noite, porque tem muita coisa acontecendo. Então, eterna novidade do mundo, quem faz somos nós. Com as nossas leituras, com as nossas conversas, com os filmes, né? Bom, Não, me falasse outra coisa que eu estava meio perdido. São duas coisas que eu queria te perguntar sobre o que tu estás falando. Uma é que tu citaste um autor, é curioso, é um autor curioso. Eu não sei se tu não és o primeiro que cita esse autor, que é Roger Martin de Gare, cuja obra, Os Thibaut, que mereceu o Prêmio Nobel de Literatura na década de 30, eu não sei, eu li aos 20 anos, nunca quis relê-lo, mas me bateu muito forte, eu chorei com esse livro, né? É um livro espetacular, eu não sei se hoje eu pegaria para reler. Isso a gente tem medo. Mas quando eu li também, foi uma coisa espetacular. Eu li também dele o drama de Jean Barrois, que é toda a questão, uma discussão metafísica, discussão coisa e tal. Mas o Thibaut é um panorama da sociedade francesa, final do século XIX, no século XX. Aparece o Jean Jaurès, o grande líder socialista, que é assassinado porque ele era contra a Primeira Guerra Mundial, e vai lá um cara que queria a guerra, mata o cara, isso aparece no livro. Mas é um livro que eu nunca esqueci. Era um livro discutido, não sei se tu me entende, é um livro debatido, era um livro que todo mundo tinha que ler. O Romain Rolland também, né? O Jean Christophe também era um livro lido. Ninguém mais fala desses livros hoje. Não fala, mas o Freud, por exemplo, gostava muito do Romain Rolland, trocava cartas com ele, e tal, tinha uma relação bastante próxima. Aliás, o Freud tinha uma relação com vários escritores. Vários escritores. Ele adorava. O Freud tinha uma crítica aos escritores que é bacana, né? Ele dizia o seguinte, que os poetas, mas ele diz poetas, ele usa uma palavra em alemão chamada Dichter. Os poetas, são os escritores, sempre chegam antes que as ciências. Claro, né? Claro. Por quê? Porque intuem, porque captam, né? Quem é que capta o ser humano melhor que os poetas? Não tem. Não são os psicanalistas. O Freud foi amigo do Ítalo Svevo, né, que no Consciência de Zeno presta... Não sei se é o primeiro romance, mas é um romance onde o narrador narra para um psicanalista, né? Exatamente. A sua história. Aquele autor do quarteto, hoje esquecido também, Lawrence Darrell, do Quarteto de Alexandria, ele tem um deles, um dos protagonistas, trata-se com Freud. Né? Claro que aí é uma ficção, mas ele marcou a literatura, né? Tem uma marca. Né? É uma coisa muito, muito, muito interessante.
eu faço parte de um grupo de psicanalistas grande no mundo inteiro, que as ligações com a cultura, especialmente com os livros, especialmente com os escritores, poetas, ficcionistas, ensaístas, para mim é fundamental. Quer dizer, há 20 anos atrás, um escritor me marcou na minha clínica, quer dizer, não é que me marcou pessoalmente, me marcou na... Quer dizer, eu encontrei num escritor, num ensaio, nem é numa ficção, uma ideia que eu estava procurando sem saber que eu estava procurando. 6 propostas para o novo milênio. Calvino, Então, do Ítalo Calvino, quando tu falou no Ítalo Svevo, eu pensei na relação Ítalo Svevo e Ítalo Calvino, e a primeira conferência das 6 propostas para o novo milênio é sobre a leveza. E eu fiquei muito dominado por essa culta conferência, que é preciso estudar, tu não pode ler, tem que ler, reler, reler. Aí vocês me perguntam, mas quantas vezes tu lesse as 6 propostas? Várias vezes. E sobre a leveza, 10 vezes. Estudei. Por quê? Porque a leveza é tudo que se busca em qualquer tratamento. Que a pessoa fique menos pesada consigo própria, né? Menos sofredora. Tá entendendo? O Kafka não se tratou, mas ele conseguia ficar um pouco mais leve escrevendo. E ele ia para os amigos e riam, né, das coisas que ele escrevia, as pessoas, né? Então, 2 escritores me marcaram e me permitiram escrever Humor é Coisa Séria. Um foi o Ítalo Calvino, com a leveza, e o outro foi um livrinho que se chama A Arte do Romance, do Milan Kundera. Milan Kundera. Eu achei esse livro, que ninguém me indicou, e fiquei apaixonado pelo livro. Foi outro que eu li 10, 20 vezes, porque ele disse que a ficção nasce no humor a partir de Don Quixote, dentro da perspectiva dele. E aí vai desenvolvendo a importância do humor, né, e tal. Então, assim, e eu penso que o próprio humor, que tu dissesse bem no início da nossa conversa, ele não é tão trabalhado assim e tal. Em psicanálise, ele é pouco trabalhado. Deveria ser mais trabalhado. O Freud escreveu a piada e sua relação com o inconsciente. Imagina, o cara deu tanto valor para a piada que escreveu um livro sobre a piada. Ele levou a piada a sério, vamos brincar assim, mas ele queria entender por que as pessoas riem de piadas eróticas e piadas agressivas, que basicamente, né, o campo da piada ou é no erotismo, ponto 1. O teu público é um público que é acima de 18, não? Sim. Tá. Então, sim, um pouco acima dos 21. Os franceses que têm essa coisa com humor, com amor, né? Os franceses. Tem uma frase que diz assim, né? Eu digo em francês, mas logo falo em português, porque meu francês é muito fraco, que é assim, ó, se diz em geral, né, que o amor é uma loteria. Então, é assim, ó, l'amour, c'est une loterie. 3 pontinhos. Non, la loterie, c'est peut gagner. Não, a loteria se pode ganhar. E aí as pessoas acham graça. Por quê? Porque a gente reconhece que a questão do amor é realmente complexa, né? Ela não é uma questão complicada, né? E porque na relação consigo mesmo já não é tão fácil, aí na relação com o outro, que também, e aí, né, essa interação é uma coisa muito interessante. Abrão, voltando, estamos indo aos saltos, mas esse programa é assim meio desconexo às vezes também, e é interessante, eu gosto até. Mas voltando, tu és jovem, estás morando no Bonfim. Que ano isso? Que idade tu tinhas aí? Que ano era? Que década era essa? Eu vou dizer publicamente, né? Eu não falo muito, mas eu nasci dia 24 de julho de 1947. Então, eu estou com 73 anos. A mesma idade que eu tenho, puxa, que coincidência. Por isso que nós nos encontrávamos.
É. Então, Tu ias à reunião dançante na reitoria? Fosse alguma reunião dançante na olha, reitoria? eu sou obrigado a confessar que eu sempre ambicionei ir nas reuniões dançantes da reitoria, mas nunca me animei. E aí Uhum. vocês disseram, pô, mas por que tu nunca te animasse? Bom, porque eu era muito ruim para dançar. É. Eu Porque... também. Puxa, era horrível. Tu ficar lá, e enquanto tirava uma moça para era muito dançar, era ruim só uma para dançar. música, porque a gente Eu estava nos pés. era muito ruim para dançar. Uhum. E a minha grande habilidade sempre foi o jogar basquete, apesar dessa altura tão pequena que eu tenho, mas cheguei a jogar com um amigo teu, do velho unificado, que é o Enio Kaufmann. Sim, o Enio, mas o Enio é um pouco mais alto, né? O Enio é alto, né? Bem mais alto. Mas eu aprendi a jogar basquete, a ser o armador do time, claro. Ele era Que não pivô, precisa tanto de altura, né? não, era o armador. Bom, Aham. e, E, e como eu não tinha reunião dançante, eu aprendi muito cedo que as mulheres se encantam pela cultura e pelo conhecimento. acho que mais pela dança ainda. Sim, pela cultura também. Mas a dança, nós temos um amigo em comum que eu não vou citar o nome, é um historiador conhecido em Porto Alegre, que é um bailarino, é um dançarino, as mulheres se sentem arrebatar, né? Ele é um homem que não é propriamente muito bonito, pelo contrário, mas ele arrebata corações só dançando. Eu tenho uma inveja dele, eu tenho rancor, tu não tinhas rancor contra essa gente que dançava bem? Tu sabe o seguinte, tu visse o perfume de mulher, Uhum. né? Que eu acho que é o Al Pacino, o Roberto De Niro, Al Pacino, né? Que dança. Não, acho que é o Robert De Niro, né? Robert De Niro. Robert De Niro, ele dança com uma jovem um tango, que é uma coisa maravilhosa. Ele é E ele é cego. cego, né? É. Não, mas eu acho que tu tem razão numa coisa. A dança eu acho uma coisa maravilhosa. Eu gosto de ver as pessoas dançarem. Mas o máximo que eu consegui... Sim, eu também, Nós ficamos restritos. No fundo, nosso coração tá destilando rancor contra aqueles bailarinos, né? Em Buenos Aires, numa época que eu estava muito empolgado, e as mulheres argentinas botavam samba, e aí eu dançava com elas, e elas achavam que eu era um bom dançarino, porque eu fazia passos de samba que eu tinha aprendido com um amigo. Na época da faculdade, eu vi ele dançando. Eu vi ele dançando. Abrão Slavutski dançando samba. Porra, eu dançando samba do Bonfim, né? Mas era um momento que eu me sentia descontraído, solto, né? Ou seja... Tu falou aí que então tu te interessava naturalmente, né, por moças e usava a cultura. Tu davas tu davas livros de presentes para aquelas que, enfim, tu gostaria de namorar ou queria namorar ou namorava? Olha, eu já dei livro de presente, obviamente, mas eu penso que os livros, a cultura é um pouco que nem humor, né? Se conta o seguinte, o humor abre portas, corações e mentes, tá? Isso é uma frase que não é minha, é uma frase, na verdade, é dos americanos que falam que rir, né? Que rir abre portas, corações e mentes. Eu botei isso para o humor. Mas aí eu abrasileirei a coisa, né, Sérgio? A gente sempre é brasileira, alguma coisa e tal. Então eu botei assim, o humor, mas isso serve para livros e a cultura, já chegamos ali, abre portas, corações, mentes e pernas. Não, claro, porque já são de noite, já dá para falar para a gente. Mas a questão é a seguinte, onde é que eu via que as coisas que eu tinha lido tinham uma importância erótica? Foi lá em Buenos Aires. Por quê? Porque quando eu tinha que fazer intervenções no meio dos psicanalistas e no meio, né, assim que eu vivia, eu via que tinham pessoas que se interessavam por aquilo que tinha dentro de mim. Não por fora, né? Por fora, assim, né? O cara baixo e tal, né? Era o cara que chamava atenção. Mas quando eu fazia minhas perguntas, colocava debates, colocava questões da relação da psicanálise com o marxismo, ou enfim, ou seja,
e quando era perguntado pelo Brasil e tal. Então, eu percebia que o primeiro grande estímulo que eu recebi de uma mulher para estudar de verdade foi quando eu tinha 10 anos de idade, Sérgio, e a mulher tinha 20. Ela era uma professora do quarto ano primário, e ela disse o seguinte: quem tirar o primeiro lugar, eu vou levar para Canoas. E foi a única vez na vida que eu tirei em primeiro lugar. As melhores notas, eu só estudava. E aí eu vi o seguinte: se a gente estuda muito, se a gente lê muito... Vai a Canoas, chega a Canoas. Chega a Canoas, que não é uma canoa furada, né? Porque, porra, ela uma mulher muito querida, né? Assim, que para mim foi muito emocionante, né? Uhum. Eu acho que foi Humberto Eco que disse, né, que se a gente lê, a gente não vive só uma vida, né? A gente vive outras vidas, né? Quer dizer, tu lê a Odisseia, tu vive a vida do Odisseu, do livro, tá entendendo? Quer dizer, tu lê Mil e Uma Noites, tu fica apaixonado pela Sherazade. Entende? A Sherazade era uma mulher que curou um louco. Eu estou procurando... Tu te lembra qual é? Mas tu não me respondeu a minha pergunta. Qual é o primeiro livro que tu deste a uma namorada? O primeiro livro que tu deste para uma moça? Eu dei Confesso que He Vivido, de Pablo Neruda. Confesso que He Vivido. Aqui saiu Confesso que Vivi. Sim, que é um lindo livro. Lindo livro, mano. Para a mulher que está há 47 anos comigo, eu não sei como. Puxa, funcionou, Neruda funcionou, hein, no caso. Pô, mas puedo escrever os versos mais tristes essa noite. Sim. Vem cá, nessa tua fase juvenil ali na Fernandes Vieira e tal, todos, e não só os rapazes, eu sempre achava que era uma coisa assim um pouco dos rapazes, mais a Lea Mazina, a Lia Luft, várias das pessoas que eu entrevistei confessavam leituras interditas a moças e, claro, e havia também literatura interdita. Os rapazes, quase todos que eu conheci, liam algum tipo em busca de emoções fortes, livros nem eróticos, talvez assim, livros obscenos. Eu não gosto da palavra obsceno para certo tipo de literatura, porque o obsceno me parece um protesto contra o mundo, né? Um escritor obsceno, o Lawrence, por exemplo, do David Lawrence, ele diz: eu sou um escritor obsceno, no sentido que assim, a obscenidade é um protesto contra o mundo, contra a moral, contra o sistema, contra a ordem. Livrinho de sacanagem, revistinha de sacanagem, romance de sacanagem. O que tu fizeste na adolescência de sórdido? Olha, digamos assim, a minha resposta não vai te empolgar, mas é um livro que eu acho que tu não conhecesse, e não era um livro de sacanagem, mas para nós era. E um dia conversando também com primos mais velhos, que é Nossa Vida Sexual, do Fritz Kahn. Pois é. Nossa Vida Sexual. Por quê? Porque, bom, tinha figuras e dava descrições, tá entendendo? Ou seja, então esse era um livro que era meio assim, tá entendendo? Proibido e tal, né? Ou seja, é proibido, não é nada muito aparecia. Falar de sexo, né? A Lia contou que o pai dela era juiz e tinha um livro de anomalias e perversões sexuais, um livrão grosso com fotos, diz ela, que horrendas, em cima da biblioteca. Então ela subia quando o pai não estava em casa, subia numa escada e lia. E teve assim um horror. A primeira visão do sexo é um festival de horrores. E diz aqui algum livro que, do ponto de vista erótico, isto é, do ponto de vista de um registro sensual, tenha te impressionado por algum ou mais livros que tenham te impressionado pela força do erotismo? Eu vou dizer o seguinte, quem lê Cântico dos Cânticos percebe, né, obviamente, que é um livro claramente erótico, né? Ou seja, o tempo todo, né? As cantadas que o cara dá na mulher e da mulher para o homem são coisas maravilhosas. Mas tu sabe que
se a gente pega o erotismo num sentido bem amplo, né, que eu acho que, né, que é o melhor, se tu pegar As Mil e Uma Noites dessa mulher, porque, na verdade, só para recordar rapidamente, né, A Mil e Uma Noites começa que um cara que vai viajar, né, um cara importante lá, um grão-vizir tal, vai viajar, e quando volta, a mulher dele está traindo ele, tem um tremendo bacanal, e ele mata lá todo mundo, e aí ele casa com uma mulher, e no outro dia de manhã ele mata a mulher, para impedir que houvesse uma nova traição. Quer dizer, o cara ele é dominado por uma paranoia, entende? Psicótica, claro, e ele mata as mulheres. Ele começou a matar as mulheres. Era um serial killer, né? E aí uma das mulheres, que era Sherazade, né, filha de um ministro importante, disse, eu vou me oferecer para ir. E aí o pai dela, não, o cara vai te matar. Ele disse, não, eu vou. Mas ela se oferece para ir, só que ela disse, eu tenho que ir com a minha irmã. Então, a irmã fica dentro do quarto onde eles têm intimidades. E a irmã está lá. Eu achei interessante, por exemplo, escrever um livro de como é que essa irmã viveu a relação da irmã com o cara e tal, né? Uma coisa interessante, ninguém nunca escreveu, acho, sobre isso. Mas, bom, essa irmã pede para ela contar uma história, depois que eles tinham sexo, orgasmo e tal, e ela contava história. E chegava num ponto que ela parava e ficava o cara querendo saber mais, e assim, não, isso eu vou continuar amanhã de noite. Então, a cada noite, ela corria o risco, a cada dia, ela corria o risco de ser assassinada, e ela tinha uma cultura fantástica, ela conhecia histórias espetaculares, ela criou muita história também, né? E o Mil e Uma Noites não tem um autor, né? Quer dizer, é um livro sem autor. E tem muita gente que diz que foram acrescentando histórias. Então, ou seja, eu penso assim que essa Sherazade foi uma mulher da antiguidade de uma sabedoria e de um erotismo fantástico. E ela curou esse louco, porque no final ele não matou ela, né? Claro. E era uma mulher que arriscava a vida com a palavra, com o que ela contava. Não sei se você me entende. Ela tinha que contar. E ela sabia a hora de parar. Como uma novela, né? Tem que saber. Como literatura, né? Como a boa narrativa, o bom romance, né? Ou seja... novela, radionovela, a origem é a mesma, né? E postergando e assolando a expectativa do leitor, do ouvinte, né? Deixa eu te perguntar, nessa tua... Tu está caminhando lá no Bonfim, comendo alguma coisa ali, tinha o seu Isaac ali na esquina da Henrique Dias, a esquina da Henrique Felipe com a Felipe Camarão, tinha os sorvetes da Dona Elisa. Os sorvetes, muito comida aqueles sorvetes, exatamente. Né? Tu está caminhando ali neste momento, isso é 18, 20 anos, houve um livro, porque nós temos, claro, nós que amamos os livros, temos muitos livros que fazem parte do nosso fardo, né, cultural. Mas às vezes tem um livro que te toca no sentido que o Benjamin disse num certo livro do Dostoiévski, não me lembro se é Crime e Castigo ou Os Demônios, que é o livro que como que te faz mergulhar e custa sair, tu termina o livro e alguns dias tu passa abalado por aquele livro. Tu sente que aquele livro modifica. Eu tenho. E esse livro não foi aos 18, 20 anos, mas foi aos 15 anos. Eu disse para ti que eu me viciei em livros graças a uma hepatite. Fiquei em casa isso é uma ótima história. E aí eu lia tudo que tinham as minhas irmãs. Né? Naquela época ainda eu estava recém começando a comprar livro. E eu li um livro que se chama, que não é um grande livro de literatura, mas bem escrito, Servidão Humana, de Somerset Maugham. Somerset Maugham. Um livro de umas 600 páginas, que eu fui até o fim e devorei o livro. E era um médico que sempre se dava mal com as mulheres, e um cara muito sofrido, tá entendendo? Mas vou te contar, eu mergulhei ali, depois eu... Então, esse foi um livro, se tu me diz assim, Abrão, que livro assim, que não se fala mais, por exemplo, quem é que vai falar em Servidão Humana, né, do Somerset Maugham, né?
É pena, né? Porque é um grande escritor, né? Ele é um grande Ele sabia escritor. escrever, né? Ele sabia escrever. Tradicional, né? Grande escritor. Sim, sim. Não, é que ele tem um livro de contos, tem muitos livros dele, muitos livros de contos, mas ele tem um livro de contos, aí sim, porque o Somerset Maugham é um escritor cujo arcabouço técnico, estilístico, lembra o século XIX. Ele parece que a modernidade não o tocou literariamente, mas ele tem um livro de contos chamado Histórias dos Mares do Sul, Ah, me que lembro. tem alguns têm um conto chamado Chuva. Tem contos assim que são absolutamente primorosos, são contos geniais, né? De fato, é um escritor. Ele tem o Fio da Navalha, que é outro romance que também fez muito sucesso na época. Poderosíssimo, 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 poderosíssimo. É. Agora, tu sabe que tu falasse aos 20 anos, entre 20 e 21 anos, teve um livro que te abalou, com certeza, e abalou toda a nossa geração, 100 anos de solidão. Ah, sim, sim. É 20, 78, 67. mais ou menos. Claro. Puxa, eu pensei que eu tivesse lido aos 30, mas li antes. Claro. Evidentemente, porque o livro foi lançado em 67. Em 68 já tinha uma tradução aqui no Brasil. E já era. Todo mundo estava lendo esse livro, né? Foi um livro que me impactou. Eu, em seguida, ali tive um impacto de todos aqueles latino-americanos que começaram a ser traduzidos desordenadamente. Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Rulfo, né? Puxa, que literatura, né? Eu vou te contar uma coisa. O que é isso que tem na mão aí? O cara que gosta de livro não pode ver. Esse livro aqui eu li com 16 anos, não entendi nada. Cartas ao Pai, do Kafka, né? Então, Kafka é um autor que, se eu não citasse hoje, ele diz, porra, mas tu me ama, tu me ama. Kafka me acompanha da adolescência e ao longo da vida, né? Ou seja, para mim, eu fiquei super feliz quando Gabriel Garcia Marques disse que, bom, se pode começar um livro com a metamorfose, que um dia o cara acordou e tinha se transformado num inseto, então as histórias que a minha avó contou, eu posso botar no papel e estamos aí, né? E tu sabe que o outro dia tu me citasse um livro, sem querer, que é esse aqui, ó. É Isto, um Homem. Ah, Primo Levi. E aí eu vou ler as quatro linhas, que vão fazer gente que está nos escutando lerem esse livro. Isso é maravilhoso. São as melhores 4 linhas, ou 5 linhas, que eu li do Primo Levi, e não li pouco do Primo Levi, li toda a biografia dele, já escrita, de 700 páginas. Esse cara diz assim, né? O Primo Levi está em Auschwitz, abatido, não quer tomar banho, desanimado, já está se preparando para a morte, ele está com 24 anos, 25 e deprimido, porque ele era um depressivo. Ele estava completamente deprimido. E aí um sargento, para vocês verem como o sargento tem capacidade cultural, porque a gente sempre diz, esse cara é um sargento polonês chamado Stenlauf, diz que o seguinte, que o campo, diz para ele, é uma grande engrenagem para nos transformar em animais. Não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como esse, pode sobreviver para relatar a verdade, para dar nosso depoimento. E para viver é essencial esforçar-nos por salvar ao menos a estrutura, a forma de civilização. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo, justamente porque é a última, a opção de recusar nosso consentimento. Eu acho essa frase muito boa, a opção de recusar nosso consentimento. Portanto, devemos nos lavar, sim, ainda que sem sabão, com essa água suja, e usando o casaco como toalha. Devemos engraxar os sapatos, não porque assim reza o regulamento, e sim por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prussiana, e sim para continuarmos vivos, para não começarmos a morrer. Se eu fico, em algum momento, abatido, eu abro isso aqui, um parágrafo, e leio. Extraordinário. E aí imagino toda a situação e digo, porra, esse cara tem a gratidão aí, né? Sabe que esse livro do Primo Levi, quando eu li, só então eu entendi a dialética do nazismo, né? Que esse sargento percebeu, né? Na verdade, extrair do indivíduo a sua condição de
humano, porque aí você pode matá-lo sem piedade, né? Você pode Exatamente, eliminá-lo como quem elimina um piolho. exatamente. Eu queria ler uma coisa para vocês, porque muito cedo também, Sérgio, mesmo eu morando no Bonfim, tu falando, pá, tu no Bonfim, eu fiquei sensível ao problema negro no Brasil. Eu li aquele livro do racismo do Jean Paul Sartre, adolescente, que ele fala sobre o racismo. Fala do negro, foi um dos primeiros livros. E agora, quando tu falaste esse negócio do nazismo, transformando os judeus em não seres humanos, aqui o título é Vozes da Escravidão. Gregos e romanos insistiam em dizer que homens e mulheres sujeitos ao cativeiro eram como utensílios que falam. Exceto por essa qualidade, eram, quanto aos direitos, iguais ao gado, à enxada e a quaisquer outros instrumentos de trabalho nas mãos de um senhor, que deles poderia fazer o que bem quisesse. E, em parte, não estava errado. Afinal, os escravos aqui no Brasil falavam, e como falavam. E aí vai falando, né? E eu sempre achei que o racismo no Brasil era uma coisa grave. Tem um livro que eu participei da URGS sobre psicanálise e colonialismo, e um amigo meu que organizou me convidou para escrever sobre os judeus na época colonialista. E eu escrevi sobre psicanálise e escravidão. E fui o único do livro que escrevi sobre os negros. Porra, como no colonialismo? Isso aí é um livro antigo, né? O problema negro não tinha se transformado ainda, ele não tinha chegado ainda a nível da cultura, como hoje ele está. Uma grande historiadora, antropóloga, como a Lilian Schwartz, faz uma crítica a Ben Soyer, caem já em cima dela e questionam essa crítica, porque ela vai criticar a cantora porque estava vestida de onça, etc. e tal, né? Então, porque o nível cultural dos negros cresceu muito, e aí eles estão falando numa coisa muito interessante, que é esse racismo estrutural que tem no Brasil, né? E que eu sempre tive sensibilidade para isso, porque como judeu, eu achei sempre que os judeus tinham que ser absolutamente solidários com os negros. Mas não era isso que eu percebia, né? No Bonfim. Mas essa é a minha formação, entende? Ou seja, uma formação de que nós, no Brasil, temos que entender que nós fomos profundamente marcados pela alegria negra, pela dança negra, pela capoeira, pela musicalidade negra, pela alegria negra, que não foram os portugueses que nos ensinaram a ser alegres. Entende? Então, eu acho que essa gratidão, falando aqui de livros, né, me deu vontade de comentar contigo. É um tema que está, né, e de fato, se olha no século XIX, por exemplo, até no século XX, o único romance que eu conheço é um romance muito chato do Coelho Neto, chamado Rei Negro. Mas você não tem protagonistas negros. Os negros são secundários. A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, é uma protagonista, mas a escrava... É branca, ela é uma mestiça que lembra uma branca. Eu lembro, nessa área tem o Jorge Amado. O Jorge Amado foi nesse sentido, ele era muito generoso, né, socialmente falando. Ele tem o Jubiabá, que é o primeiro livro onde o herói, Antônio Balduino, né, um romance mais ou menos, né? Ele estava começando, né? Ele tinha 24, 25 anos quando escreveu esse romance. Como Capitães de Areia, que ele escreveria, acho que 1 ano depois, 2 anos depois. Mas o herói é um protagonista. O protagonista é um herói negro, né? O Antônio Balduino. Então tem... Mas não é de praxe, tá? Mas deixa eu voltar aqui para uma pergunta que eu queria te fazer. Embora tu não sejas, digamos, um homem, um escritor no sentido de ficcionista ou poeta, mas tu tem uma relação amorosa, longa e complexa com a literatura. Algum dos livros ditos clássicos, isso dos livros consagrados pela tradição, te aborreceram?
Algum te aborreceu? Tu largou o livro pela metade desses que são os grandes, os chamados grandes autores? Olha, eu vou trazer um livro. Parece até que nós combinamos, só puxa o livro, mas nós não Não, combinamos é o seguinte, perguntas. aqui, ó, olha aqui, ó, atrás do computador, tem os livros que eu mais tenho contato, né? Uhum. Esse aqui é uma versão da Odisseia, mais antiga. Tem Sim, a bem versão antiga. nova, muito boa, do Donald Schiller, que eu também tenho a versão do Donald Schiller. Essa aqui Uhum. é do Carlos Alberto Nunes, tá? Sim, Bom, era o tradutor da época. tu sabe de uma coisa? Os livros clássicos, por exemplo, esse é um livro clássico que eu me apaixonei. Agora, Uhum. pela Ilíada, eu não me apaixonei. Como eu me. Porque a Odisseia, porra, é toda a movimentação do cara, tá entendendo? É todo aquele jogo dele, da volta. Uma literatura, uma grande viagem, né? É uma grande viagem, tá entendendo? E ele tem que usar muita da astúcia, ele enfrenta muitas dificuldades, muitos problemas. E como é que ele resolve esse problema? Por isso, para um psicanalista. Bom, há uma descida do tom épico, né? O tom épico baixa um pouco, né? Fica mais humano, né? No conjunto, né? Muito bacana. Então, assim, ou seja, eu não sou um cara que li todos os clássicos, mas dos clássicos que eu li, sejam dos gregos, Antígona, Electra, Antígona. Antígona é uma coisa que bate, é uma coisa muito forte, muito marcante e tal. Então, assim, e depois dessas figuras do Renascimento, logo depois, e tal, como Shakespeare, Cervantes, eu penso assim, né, que os clássicos que me chatearam, por exemplo, se eu começar a ler um clássico e não me emociona, eu não vou, se eu não sou obrigado a ler, eu fico meio assim, Claro. eu acho que o Borges, ele definiu muito bem essa questão, né? Tem tantos livros que as pessoas tinham que ler os livros que mais tocam, que mais emocionam. Não sei se Claro. tem obrigação de entende, tá entendendo? Ou seja, Claro. mas eu penso que os livros que chega uma idade também, tu lê livros novos, mas tu também relê livros velhos. Isso, relê. Hein? A gente relê, né? A gente tem livros que tem que reler. Serem relidos, tá entendendo? Por que vale a pena serem relidos? Porque a gente aprende coisas que na primeira leitura não aprendeu, né? Ou seja, eu, por exemplo, eu estou louco de vontade, não? Eu venho planejando retomar Dostoiévski. Por quê? Porque vem cá, Reconstrução à Casa dos Mortos eu adorei. Crime e Castigo eu adorei. Irmãos Karamazov eu adorei. Não conseguia parar de ler, entendeu? Então, às vezes eu tenho, né, assim, planejado, né? Vou ter que voltar para Dostoiévski. A Tchekov, por exemplo, eu estou sempre voltando. É extraordinário, né? Extraordinário. Cada conto do Tchekov, a história pessoal do Tchekov. Bom, outro cara, eu sei que nós estamos chegando no fim, mas tem um cara. Temos um tempinho ainda. Mas tem um cara aqui, tá entendendo? Que bom, o Carlos Drummond, tem uma coisa que eu queria ler do Carlos Drummond, que é uma poesia que quase ninguém lê, mas esse aqui, ó, é um livro sobre Isaac Babel. O Exército e a Cavalaria. A primeira vez que eu escutei sobre um conto do Isaac Babel, que se chama O Rabi, foi um paciente, estava no divã, e falou uma frase que tinha nesse conto que chamou a atenção dele e eu não tinha lido o conto. Eu não perguntei para ele qual era o conto, ele falou, e aí eu digo, eu quero. Aí eu fui, comprei Cavalaria Vermelha, li todos os contos e achei no Rabi o seguinte frase, eu nem vou ler, que eu já tenho na memória. Motivos para queixas qualquer idiota tem. Que frase, né? Motivos para queixas qualquer idiota tem. Difícil é rasgar o véu da existência, com alegria. E essa frase, escrita por um cara que estava com o Exército Vermelho, vendo cadáveres, vendo cavalos mortos, vendo filhos desesperados do lado do cadáver do pai,
Pô, o Babel participou na Revolução Russa. O Babel, ele era um escritor que o Máximo Gorki adorava, entende? Sabia que tinha ali um grande escritor. O Otto Maria Carpo disse que tinha que ser dado o prêmio Nobel para o Babel depois da morte, né? O Nobel pós-morte, né? Ou seja, e ele foi assassinado pelo stalinismo, né? Que se calcula aí por 1940. Rubem Fonseca tem um romance, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Pensamentos Imperfeitos. E que aí apareceria o livro Perdido do Isaac Barr. Mas sabe que eu comprei um livro que saiu há uns 4 ou 5 anos atrás, uma pesquisa nos arquivos da antiga KGB. Ele tinha isso que é o maior crime, não é, claro, tirar a sua vida era o maior crime, mas um crime tão horroroso. Ele tinha, segundo registros de policiais da KGB, ele tinha um conjunto de 20 cadernos com romance, vários contos, várias crônicas, uma peça teatral, e tudo isso desapareceu para sempre, parece que foi queimado. Olha o crime de você, que um escritor genial, você queimar sua obra. Né? É pior do que assassiná-lo, né? Num certo sentido, né? No sentido para a posteridade. Né? Que horror, né? Ocorreu com o Babel. Uma coisa terrível. Você sabe que esse livro aqui é um livro que eu recomendo, se chama Dossiê Drummond. Tá? É um livro de entrevistas feito pelo Geneton Moraes Neto, um jornalista da Globo, e o Paulo Francis define esse livro como o melhor livro de entrevistas. São 450 páginas de entrevista com Carlos Drummond de Andrade. É maravilhoso esse livro. A amante do Carlos Drummond de Andrade aparece aqui no final, não o Carlos Drummond contando, mas falando, né, da relação dela com o Carlos Drummond e tal. E eu queria ler rapidamente, eu sei que nós estamos ali. O Carlos Drummond tem uma... Leia. Pode ler, Abraão. É o seguinte, em 1965, a Nara Leão, a nossa grande cantora, aquela mulher que para nós era encantadoramente linda, sem ser assim especialmente, mas nós adorávamos a Nara Leão. Né? Adorávamos. Os joelhos dela, Abraão. Os joelhos da Nara Leão. Eu já tinha pensado e não tinha dito. Né? Quer dizer, nós transformamos que nem um Machado de Assis naquele fundo os braços. Os braços. Havia os braços, mas enlouquecia, né, tia? Aliás, eu acho que o erotismo tem toda uma gratidão que eu nunca esqueço de ter uma gratidão com a Eva. Uma vez, os pastores, às vezes, me chamavam para falar sobre psicanálise e judaísmo, sobre coisas da Bíblia, e eu disse, todos que estamos aqui devemos agradecer a Eva. Eles ficaram chocados, né? Porque a Eva... porque a culpa da Eva que nós saímos do paraíso, graças a Eva nós saímos do paraíso. O paraíso era uma cagada, porque no paraíso era tudo animal, que não acontecia nada. E do que a Eva comeu? Da árvore do conhecimento. Da árvore do conhecimento. Quem é contra o conhecimento? Quem é contra o conhecimento é tudo gente grossa, estúpida. 1, 2, 1, 2 e tal, é tudo grosseria, tudo estupidez, não tem requinte, não tem erotismo. A Eva comeu da árvore do conhecimento. E que conhecimento ela comeu? O erotismo. Porque imediatamente ela teve que se tapar, e o Adão também. Por quê? Porque se deram conta que estavam nus. Até aquele momento eles não estavam nus. Sacanagem também, botar aquela árvore lá, estimulou a curiosidade. Aí é o seguinte, se valeu o preço de nós ter saído do paraíso, toda a vida. Milor Fernandes, ele escreve, ele tem escrito sobre a Bíblia, sobre a Gênesis e tal, diz que quando a Eva saiu nua da lagoa ali e tal, todos os animais que estavam em volta gritavam, Eva, Eva. A religião, o cristianismo da época tirou o Milor Fernandes da... Abraão, os joelhos da Nara te levaram a essa longa digressão que o psicanalista pode interpretar, não sei. Lê o Drummond aí, qual é? O que é o Drummond? Eu fiquei curioso, o que tem a ler? A Nara Leão ia ser presa,
porque ela disse numa entrevista, na área de opinião, esse exército não vale nada, ela disse. Nara pode ser presa, mas não muda de opinião. Nara, 2 pontos, sou contra militar no poder. Isso ela disse em 65. Essa entrevista abalou os alicerces do Exército Nacional. E aí ela disse ainda mais, considera os exércitos, no plural, desnecessários e prepotentes. Você imagina, Sérgio, uma moça de 21, 22, 23 anos dizer isso em 65. Tá? Aí meu violão é a única arma que tenho. Meu campo de guerra é o palco, ela disse. Ameaçada de prisão, Nara Leão recebeu pelo jornal a solidariedade de maior figura intelectual do Brasil na época, Carlos Drummond de Andrade, que estava bem afastado da política. Te lembra que Rosa do Povo ficou na década de 40, todo aquele negócio. A partir da década de 50, vai mudando completamente o conteúdo da obra do Carlos Drummond. E aí ele escreve um poema muito pouco citado, chamado Apelo. Meu honrado Marechal Castelo Branco, dirigente da nação, venho fazer-lhe um apelo, não prenda Nara Leão. A menina disse coisas de causar estremeção, pois a voz de uma garota abala a revolução. Meu ilustre Marechal, dirigente da nação, não deixe nem de brinquedo que prendam a Nara Leão. O poema é longo, tá entendendo? Eu publiquei ele no Face, acho que no final lá de 2018. É um poema maravilhoso, não é um poema, digamos assim, revolucionário, não é um poema poeticamente incrível, mas o poder de um poema simples que ele fez, se posicionando ao lado da Nara Leão e não entrando em confronto com a ditadura militar, mas tratando de poeticamente trazer os militares para a razão. Quem nós temos hoje com o poder de Carlos Drummond de Andrade de fazer o que ele fez, Sérgio? É uma coisa incrível, né? Na literatura, a gente não... eu acho que a partir dos 50, 60, a gente perde com Clarice Guimarães Rosa, talvez, né? Rubem Fonseca, que já entrou em 60, né? A gente perdeu um pouco, né? E o Drummond, e ninguém podia acusá-lo a essas alturas de esquerdista, porque ele tinha sido comunista em 45, foi por pouco tempo, e depois se tornou um liberal, um homem que não se interessava muito por política, né? Mas ele tomou posições muito... Nunca no sentido... Eu tenho uma informação, não sei se aí no livro diz, eu até vou consultar, eu tinha uma lembrança que... Porque o Castelo Branco, apesar de ser, claro, autoritário, era um homem que tinha uma sua cultura, né? Ele se orgulhava de ser bisneto do José de Alencar. E, ao que me consta, ele mandou parar com o negócio contra Nara Leão, mas não sei também se isso procede ou não me lembro agora, né? Essa é uma história daqueles anos em que andávamos pela Fernandes Vieira. Mas, por exemplo, agora tu vê, falando do Carlos Drummond de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade teve poemas eróticos que foram publicados depois que ele morreu. Antes ele ia para os amigos, né? Mas são poemas eróticos sensacionais. Fortes, densos. Eles são excitantes, eles são muito bem escritos. Ele descreve a mulher, só como um grande poeta pode descrever. Ele descreve a relação sexual. E aí eu recomendo, entende? Para as pessoas que querem namorar e querem esquentar o namoro, lê Carlos Drummond de Andrade no livro que é publicado, tá entendendo? Só de poemas eróticos. Sensacional, sensacional. É curioso que esses últimos livros deles, todos estão carregados. Um se chama... Eu até na época, quando saiu, eu até pensei, mas vem cá, ele está com 80 anos, o corpo. O cara aos 80 anos deveria escrever um livro chamado A Alma, né?
E esse aí é o Amor Natural. Amar se aprende amando, é um dos últimos livros dele também. A Marta aprende amando, o Amor Natural também, tá entendendo? Ou seja, mas é o seguinte, ele tinha, o nome dessa mulher se chamava Lígia, a amante. Né? E essa mulher, ele 2 vezes chegou na casa da Lígia com mala, dizendo que queria morar com ela. Ela disse, não mesmo. Tu fica lá morando com a tua mulher. E ele passava todas as tardes para marcar presença, das 4h30, 5 até as 7h30. E sábado e domingo, às vezes, desesperado, ele ia lá. Mas 2 vezes ele chegou com mala e ela não quis. E ela passou toda a vida dela, né? Foi um grande amor. E ele descobriu o erotismo, né? Confessado, né? Com essa mulher maravilhosa, inspiradora, né? De muita coisa que ele escreveu. Uma mulher também muito culta. E eu não sei, né, tia? Eu vou dar uma definição de amor, porque tu disseste assim, pô, tá... O cara que melhor definiu o amor para mim, numa frase só, foi o Mário Quintana. Quando eu falo num tema que é muito comum na psicanálise, que é transferência, a transferência é aquilo que a gente transfere, né, para uma pessoa do ponto de vista inconsciente. Quer dizer, eu não sei que eu estou transferindo alguma coisa, mas eu transfiro, né? Assim como uma pessoa transfere para mim coisas inconscientes. Isso acontece na relação do analista e do paciente. Né? Então, olha só a frase do Mário Quintana, que sem conhecer psicanálise, sem saber o que é transferência, ele tem um poema que é de uma frase só, e a gente não vai esquecer porque é uma frase só. E ele define o amor, e eu desafio quem define o amor com uma frase melhor que essa agora. O título do poema é Carreto. Olha só, Carreto. Porque no passado, né, se faziam carretos. Hoje ainda tem, né, os caminhões... Tem face carreto, face carreto. Face carreto, né? Bom, carreto. Amar é mudar a alma de casa. Eu vou repetir. Amar é mudar a alma de casa. Ou seja, quando a gente ama, uma parte da alma da gente, às vezes metade da alma, e se está apaixonado, quase toda a alma, para outra pessoa. Do ponto de vista psicanalítico, não é tão bonito, que é o seguinte, que tem a libido do eu, que é aquela libido nossa, que a gente precisa para viver, e a libido do objeto, quer dizer, o outro que a gente ama. Então, quando eu estou apaixonado, uma grande parte da minha libido vai para quem eu amo, mas quem eu amo não necessita ser obrigatoriamente uma pessoa. Eu posso estar apaixonado por um escritor lá do passado, uma escritora, né? Entende? Eu posso estar apaixonado, entende? Por, sei lá, pela natureza. Então, enfim, ou seja, o tema da paixão, que eu acho que a gente falou relativamente pouco aqui, a não ser a nossa paixão pelos livros, o tema da paixão é um tema fantástico. O tema da paixão, né? E eu acho que, bom, tem a paixão do Carlos Drummond de Andrade pela sua amante, mas assim, o tema da paixão ele é realmente empolgante, né? Porque o que move, né? O Dante diz no final do Paraíso, né? Que o amor é o que move o sol e as outras estrelas, né? Na verdade, aí esse amor tem que ser muito intenso, né? Porque para mover mesmo, né? Para mudar a alma de casa, para essa empolgação, aí já chegamos perto de algo da paixão, não uma paixão cega, mas de algo muito intenso. É certo, você falou bem, sempre fala bem. Eu gosto do Abraão, que sempre fala bem. O Abraãozinho né, é uma delícia a gente conversar com ele. Deixa eu te dar, chegamos ao fim agora, eu vou te dar uma... Eu sempre dou para todo convidado uma chance diante da possibilidade do apocalipse. A chance de sobreviver ao apocalipse. E levar consigo, numa terra calcinada, né, numa terra desintegrada,
se é que a pessoa conseguiria sobreviver, digamos, psicologicamente à solidão do cosmos, 3 autores com obras completas. A gente tem que até... Eu faço isso porque também o cara tem que, às vezes, mensurar. Eu não vou levar um cara com o autor de um livro, né? Tu tens que levar 3 autores para a solidão eterna do espaço. Bom, o primeiro que me vem à mente, porque é um autor não para se ler, mas para estar sempre relendo, né? Evidentemente é Shakespeare. Uhum. Ou seja, o Harold Bloom pode ter exagerado com a invenção do humano, mas eu acho que não exagerou muito, hein? A invenção do humano, a invenção do homem, né? Ele inventou o homem, né? O ser humano, né? Eu acho que se a gente poderia fazer um programa sobre Hamlet, outro sobre Rei Lear, outro sobre Macbeth, né? O Otelo, entende? Enfim, Antônio e Cleópatra, enfim, ou seja, o Shakespeare, o soneto do Shakespeare, quer dizer, Shakespeare é um cara que seria absolutamente obrigatório levar. O outro cara que eu levaria, e aí eu teria que sacrificar um internacional, mas o brasileiro que eu levaria seria Guimarães Rosa. Uhum. Sobre o qual nós não conversamos, né? Mas também... Não conversamos. Não dá para conversar sobre tudo. Mas tu me ficas falando das tuas namoradas aí, dos livros, né? Do que usavas para seduzi-las? Esse livro aqui, claro, fora o Grandes Sertões e Veredas, Corpo de Baile, tá? Volume Lindo, 1. Aí tem histórias que a gente começa a ler, e aí não para mais. Uhum. E o terceiro autor que eu levaria, que tem o poder da narração, não é um autor que eu estou lendo toda hora, mas eu me divertiria com ele, que é o Amos Oz. Que belo escritor. Um ensaísta de raro talento. Uhum. É um cara que tem um livro, que quem não leu Amos Oz, eu diz, lê de Amor e Trevas, que é o livro autobiográfico dele. Um menino que aos 13 anos, quando ia cumprir os 13 anos, que é uma data importante, a mãe se mata. E aí ele entra num kibutz e começa a escrever. A infância dele é entre os livros, o pai dele tinha muitos livros, e ele não podia sair na rua para brincar, porque tinha um problema já com os árabes, palestinos e tal. Então, o lugar onde ele viveu a infância foi uma biblioteca. Entende? Agora tem o Garcia Marques, né? Agora eu acho que assim, o Garcia Marques, daí eu teria que... Tu já está querendo me lograr. Está querendo me lograr, já quer te botar 4. Bota o Garcia Marques e tal. Porque o Garcia Marques tem esse livro, Viver para Contar, que é esse livro aqui. Eu só vou mostrar. É um livro lindo. Porque Viver para Contar é um livro pouco falado e que ele conta a vida dele até um determinado ponto, ele não termina, e aqui tem a história do último cigarro do Garcia Marques e tal. Mas, enfim, Sérgio, eu levaria livros para uma ilha e uma mulher. Sim, mas tu já está querendo... Bom, está querendo paraíso, livros e a mulher que tu amas. Puxa, isso é um paraíso. Não, o teu lado messiânico, judaico, messiânico, né? Não se pode falar com gente da cultura judaica sem que tenha uma visão messiânica. Isso é a Nova Jerusalém, tu leu na Bíblia. Isso é a tua nostalgia bíblica. Eu vou te dar uma última chance. Eu não vou te... Não, a pessoa que tu amas, eu não vou te deixar, porque eu te quero ver a solidão e a literatura como consolo. Como nós andamos juntos, como nós somos infelizes no baile da reitoria, como as moças de então nos desprezavam por sermos péssimos dançarinos, né? Essa comunhão dos infelizes. Eu vou te dar a chance de levar um poeta. Que poeta tu levarias para essa tua Nova Jerusalém? Bom, eu não teria qualquer dúvida que eu levaria Carlos Drummond de Andrade. Eu quero a minha mão aqui para te cumprimentar, a minha mão. Eu também levaria Carlos Drummond de Andrade. Porque, digamos assim,
O Carlos Drummond de Andrade é uma figura que eu já li muito, leio muito, preciso dele, entende? Eu preciso do Fernando Pessoa, preciso de outros poetas, sim, mas eu tenho uma relação muito intensa com o Carlos Drummond de Andrade, e que, à medida que o tempo passa, eu vejo como eu me sinto conectado com ele. Conectado tanto com a fase mais jovem, como com a outra fase, que ele vai se afastando daqueles pensamentos mais fixos, entende? Que ele tinha, e pelas ambições das grandes mudanças sociais e tal, e ele vem, toda essa coisa, né, do cotidiano e tal, ele é muito delicioso, ele é uma pessoa maravilhosa, entende? Ele disse que ele nunca precisou de análise, porque o divã dele era escrevendo, isso ele conta nessa entrevista aqui. E o que eu sempre digo para as pessoas, que para diminuir a solidão, nada melhor que ler. Eu sinto que o maior antídoto contra a solidão é estar cercado de livros, é estar cercado de gente que fala para nós e conta as histórias incríveis que eles viveram, né? Sabe, Sérgio, amanhã é o Ano Novo Judaico. Amanhã, dia 18, à tardinha, começa o ano 5.781. E nós estamos entrando também na primavera, né? Quer dizer, agora dia 22, né? Semana que vem nós já estamos na primavera. E eu quero dizer assim para essa turma aí que nos assistiu, não importa se é 10, 20, 50, 100, porque o que importa é que aqueles que estão aí com a gente e ficaram entretidos com as nossas conversas, a gente tem que sentir muito grato, né? Porque a gente estabelece essa conversa para poder conversar, né, com as pessoas. Eu quero desejar mesmo, né, não precisa ser judeu, mas assim, que esse ano seja um ano bonito, que essa primavera melhore, e que a gente tem que lutar. E quando eu digo lutar, é lutar com as leituras, lutar com os livros. Eu estou mostrando para vocês aqui uma foto que talvez vocês não vejam bem, que é uma foto de uma livraria, uma biblioteca, na verdade, que em 1940 caiu todo o teto. E tem 3 leitores aqui, olhando os livros, um com um livro na mão, e que é uma foto que está nesse livro maravilhoso, que se chama Uma História da Leitura, que é o melhor livro que o Roberto Mangel escreveu. E então que tenhamos aí uma primavera que nos anime, que nos alegre, e que a gente possa combater o desânimo com boas conversas, mesmo que sejam conversas virtuais e não presenciais. O Sérgio, tu me desse um presente. Não, tu que me desse o prazer e o presente, né, hoje aqui. Porque tu sabe, Sérgio, os viciados em livros se sentem felizes de poder falar dos livros. Tu vê? Quando eu falei no Ostibô, tu saltasse aí, porra, ninguém mais falava no Ostibô. Isso denunciava a nossa idade, né? Mas eu tenho que falar porque é um belo romance, né? É verdade. A gente forma uma confraria, né? Quem nos assiste faz parte dessa confraria. Ela é uma confraria universal. Você está numa livraria em Budapeste, em Paris ou em Jaguarão e, de repente, está uma pessoa mexendo no livro, você fala com aquela pessoa, você sabe que pertence a um grupo especial, né? Isso é maravilhoso. Isso o livro faz. Eu penso que isso que tu dissesse é exatamente assim. A gente que já viajou por diferentes países, diferentes lugares, tá entendendo? Chega no Chile, chega na Argentina, chega na França, em Londres, tu chega em Tel Aviv, aonde tu chega, entende? Os conhecimentos que a gente tem dos livros, a gente se conecta, né?
É como se formasse, assim, a família dos viciados. Os drogados que se reconhecem. Ou seja, a minha neta de 18 anos disse o seguinte, porque o meu último artigo eu começo falando dos viciados em livros. E ela disse, pô, que palavra forte essa, viciados. Porque sempre é viciado em cigarro, viciado em álcool, viciado em droga. Bom, a nossa droga é um livro que se abre e começa a contar história, né? O governo, né? A gente poderia pensar, quem sabe, assim, lá nas altas cúpulas dessas lideranças aí, os caras, né, se lessem mais, porque aí vem um ministro e diz assim, vamos taxar os livros em 12%, porque é só gente rica que lê, né? Quer dizer, pô, muita pobreza, né? Muita pobreza de espírito. Pobreza de espírito. Eu acho que assim, a vibração que tem essa confraria é que nós nos sentimos, e eu acho que em boa medida nós somos, que nós temos uma certa riqueza de espírito, porque está dentro de nós esses poetas, esses escritores, entende? Quer dizer, claro. A gente sente que isso faz parte da nossa vida. Né? E essa turma toda, ela nos dá um entusiasmo. Minha última frase, eu prometo, vai ser essa revista maravilhosa, com uma frase do Balzac. Está aqui, ó. Sim, o cara da comédia humana. E a frase é famosa, né, Sérgio? O homem começa a morrer quando perde o entusiasmo. Sérgio, vamos fazer um pacto com o público que está conosco. Nós nunca vamos perder o entusiasmo de viver. Feito. Pacto feito. Gente, obrigado, Abraão. Vamos outra hora, nós vamos ter que conversar de novo, né, sobre livros, sobre aquele teu livro sobre a condição judaica, que é muito interessante para fazer uma discussão. Vamos falar do humor, vamos falar. Gente, muito obrigado. Desculpe se nós ultrapassamos todas as... Esse aqui foi o programa mais longo que eu fiz até hoje, 1h31 minutos. Mas falar com o Abraão realmente é um prazer. É uma pessoa culta, com humor, né? Ele tem humor, né? Aquele humor judaico que tu leva nas piores circunstâncias, né? E na próxima terça-feira estará aqui. Terça-feira é o dia que as pessoas dão aula aqui. Eu explorando os pobres professores sem poder pagá-los, mas eles dão aula aparentemente com prazer. Será uma aula da querida professora, amiga, maravilhosa, Janaína Baladão de Aguiar. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela vai dar uma palestra sobre um livro, acho que até vou convidar especialmente o público feminino, porque é um livro de uma autora que emergiu, assim, um pouco no rastro do Garcia Marques, chamada Isabel Allende, e ela vai falar do livro A Casa dos Espíritos. Então vai dar uma aula, vai abrir o mundo, não é bem uma aula, vai dar um guia de leitura desse livro tão impactante. Obrigado a todos, boa noite, cuidem-se e até na próxima terça. Abraão, um grande, longo abraço, vasto abraço, vasto mundo, vasto abraço. Vai estar no Face isso aqui que nós falamos, né? Está no Face. Já saiu do Face? Estamos já, será que